Entre acertos e erros, Abel Ferreira continua sendo pardal. Mesmo quando acerta na escalação do meio para frente, acerta, vamos dizer assim, em termos. Não escalou nenhum bagre, nenhum jogador que não deveria ser escalado do meio para frente. Mas esse 4-2-4 dele, ele não funcionou. Por que não funcionou? Porque ficou um buraco no meio. Obviamente, o meia teria que ser sido escalado ou o Rômulo ou o Luiz Guilherme. Eu prefiro o Luiz Guilherme, mas o Rômulo entrou bem também no segundo tempo. Mas 4-2-4 sem jogadores ocupando o espaço do meia que não existiu, né? Que joga com 2 volantes, 4 atacantes, mas jogou o Estevão aberto pela direita, o Lázaro aberto pela esquerda, o Flaco e o Hendrick voltando muito pouco para buscar. Ou seja, o meio do campo ficou um buraco, tanto para marcar quanto para armar. Então o time ficou espaçado. Então cada jogador pegava e meio que tentava resolver sozinho. O Piquerez ainda fazia uma ou outra ultrapassagem por aqui para tentar ajudar o Lázaro. Do lado de lá, coitado, o Estevão ficou sozinho, quase ninguém encostando nele, todo o time distante. Então 4-2-4, para ter alguma chance de funcionar, os jogadores vão ocupar o meio. Eu imaginei quando veio a escalação que o Estevão fosse fazer esse meia, né, com o Hendrick e o Flaco meio ali, o Hendrick mais caindo pela direita, o Flaco mais centralizado e o Lázaro mais pela esquerda, mas também ocupando o meio, ou seja, imaginei Estevão e Lázaro ocupando o meio. Nenhum dos dois ocupou o meio. E aí foi aquele buraco no meio. Ou seja, mesmo quando o Abel escala jogadores que não tinha nenhum erro do meio para frente, não tinha nenhum nome que não deveria estar. Era Zé Rafael e Rios mesmo, o Aníbal não estava. Lázaro não é uma escolha ruim, o Flaco a gente queria ver no lugar do Rony, o Hendrick, o Estevão, são todos jogadores que a gente achava que podiam jogar. Mas faltou um meia. E na ausência desse meia, precisava ou o Estevão ou o Lázaro ocupar mais meio do campo. Tá? Eventualmente jogar ali com o Lázaro e Hendrick mais com 2 atacantes, a lá Itália, a lá os times italianos nos anos 90, né, com 2 atacantes, a lá Bebeto e Romário, 2 atacantes centralizados, mas com mais gente ocupando o meio para armar. E com os laterais eventualmente passando, mas o Marcos Rocha não passa do lado de lá, o Piquerez até passou um pouco do lado de cá, mas jogador cintura de cimento, jogador que quase que não flui, não acontece, sabe? Não dá para esperar nada do Piquerez. Não é quando pega uns timinhos ruins, meia boca como esse de hoje, até faz alguma coisa e tal, mas é um jogador infrutífero para mim. O Marcos Rocha ainda é pior, né? O Marcos Rocha é horroroso marcando, horroroso atacando, né? É inconcebível esse jogador continuar sendo escalado e continuar não sei se o Michael não tinha condição de jogo, mas o Michael joga 10 vezes mais do que ele. E Abel destrói o time no segundo tempo, né? Destrói. Simplesmente chegou um ponto no segundo tempo que o Palmeiras tinha o Veiga, que é um jogador que a gente quase esquece que ele tá jogando, ele entrou no lugar do Hendrick machucado. Aí bota o Mike de ponta, fazendo uma famigerada dobra de lateral, já mata o ataque do lado direito. Era só ter colocado, quer tirar o Estevão, se eventualmente achava que ele está cansado, não parecia cansado, coloca o Luiz Guilherme por ali. Não, coloca o Mike ali e coloca o Rony na frente. Então virou aquele time espaçado. Claro que o Flaco estava mal, até entendo a entrada do Rony. Mas o Rony também não dá para esperar muito dele. Enfim, então o Abel até quando acerta em alguns nomes, ele acaba errando em outros, ou erra na distribuição dos jogadores em campo, ou na escalação do Marcos Rocha, na escalação do Piquerez, enfim. É um show de horrores e destrói o time no segundo tempo. E esse time do segundo tempo estava na cara que ia ficar um time que não ia fluir. Tudo bem, melhorou um pouquinho a marcação, reforçou a marcação, acabou não tomando nenhum susto, mas o time do Del Valle é bem meia boca. Hoje o desse Del Valle é muito mais o nome do Del Valle que ficou pelos últimos anos e até pelo último jogo do que pelo que ele jogou aqui. É um time que acho que bem limitado tecnicamente também, bem limitado assim, no sentido de não ter muitos jogadores muito perigosos. Mas enfim, vou dar nota para os jogadores e eu vou falando mais da partida. O Everton, cara, não comprometeu, mas também o que foi entrou, né? A bola que foi entrou, quase não chegou a bola no gol nosso. Nota 5. Marcos Rocha, para mim, hoje, nota 1. Eu poderia dar 0, mas vou dar nota 1. Vou ser bonzinho com ele. Horroroso marcando, chega empurrando, fraco na marcação. Teve um lance do primeiro tempo, o cara simplesmente trouxe para dentro com uma facilidade para trazer para dentro, para chutar. Assim, a marcação dele é horrorosa, ele vai afastando, ridículo. Quando não tenta dar bote, se erra o bote, acaba tomando drible, ou senão já chega empurrando. E um cara que não apoia, né? Simplesmente não apoia. Então quem joga do lado dele acaba sofrendo no ataque. Para mim, nota 1. Gustavo Gomes. Eu não sei porque ele bateu o pênalti. Ele não estava batendo bem pênalti. Errou contra o Boca. Só bate pênalti daquele lado que ele bateu quase sempre. Enfim, muito meia boca na marcação. Tomou
chega empurrando, também tá me lembrando o Marcos Rocha, chega empurrando os jogadores, e quando não chegou empurrando, acabou sendo enganado pela tentativa de matada do cara, que acabou se tornando um drible em torno dele, mas assim, muito ruim na marcação. Eu diria assim que infelizmente ele já virou fio. Não veremos mais aquele Gustavo Gomes que já vimos, ele tá lento, ele tá mal. Claro que eu prefiro ele ainda do que o Luan, mas jogadorzinho hoje ele virou um jogadorzinho nota 5,5. Lento demais e já eu não espero mais nada do Gustavo Gomes. Nota 3 hoje. Murilo, ainda hoje acho que é o nosso melhor zagueiro, mas também não fez nada de muito excepcional na partida, recebeu a nota 5. Piquerez, até apoiou mais que de costume, fez uma partida melhor, mas cintura de cimento, umas decisões ruins. Quantas bolas que ele pega, tem um marcador assim, a 1 metro dele. E como ele não sabe driblar, não sabe fazer nada, ele chuta em cima do marcador, torcendo para a bola passar por dentro do cara, a bola não passa geralmente. É um jogador limitado, eu prefiro muito mais tentar dar sequência pro Caio Paulista, pro Vanderlan, eu prefiro até o Vanderlan, que eu acho mais jovem. Para mim, a partida do Piquerez, assim, até foi melhor do que ele vinha sendo. Vou dar uma nota 6 para ele, mas para mim um jogador limitado, cintura de cimento, corpo duro pra caramba. Ainda foi ajudado pelo Lázaro, que o Lázaro é um jogador que facilita o apoio do lateral, um jogador que se associa bem com o lateral, traz para dentro, abre o corredor para ele. Uma nota 6 pro Piquerez hoje. Zé Rafael voltou mal, hein? Voltou mal da lesão, voltou mal demais. Eu acho que tanto na marcação, como roubando bola, quanto tocando bola, achei... Não comprometeu hoje, tudo bem que também o meio do campo do Palmeiras estava muito aberto, mas a partidinha bem meia boca, nota 5. Richard Hughes também não foi brilhante, mas o Richard Hughes tem um grande preparo físico, corre pra caramba e fez um golaço não, né? Golaço porque o chute foi forte, de longe, surpreendente, mas foi um frangaço do goleiro. Aliás, nós fizemos 2 gols hoje. Um frangaço do goleiro, 2, um pênalti que não existiu. Aquilo não é pênalti nem aqui nem na China. O cara tá pulando de costa, que pra mim não é nunca que eu marcaria aquele pênalti. Os nossos 2 gols foram 2 falhas. Uma para mim, uma falha do árbitro e outra falha do goleiro. Mas enfim, Richard pelo belo chute vai levar uma nota 7. O Estevão ter saído sem estar cansado, para mim, e o Luiz Guilherme não ter entrado, para mim é coisa de louco. A sua nota vai ser baixa por causa disso, viu, Pardabel? Também por causa disso. O Luiz Guilherme entrar 5 jogadores e não entrar o Luiz Guilherme, complicado, hein, Abel? O Estevão é um jogador perigoso, um jogador agudo, deu várias jogadas agudas de drible, não é que foi uma partida brilhante dele, mas é um jogador que tenta diferente, que tenta ir para cima, tenta ir para cima da marcação, fez uma bela jogada no primeiro tempo, passando a bola no meio das pernas do adversário, mas ele foi uma nota 6,5 aí, que não foi brilhante, a gente sempre espera mais dele, para mim é o futuro melhor do mundo isso daí. O Ender, que eu acho que é a mesma vibe do Estevão, acho que até um pouco melhor que o Estevão, hoje vai fazer muita falta, e aliás, eu acho que hoje está ficando bem claro pra gente, o Palmeiras precisa contratar um grande centroavante. Não dá para ir com Flaco e Rony nem pro fim desse ano e muito menos pro Mundial. Então, como já tem o Mundial, já contrata um jogador agora nessa janela, porque o Flaco vem mal e o Rony não é o centroavante para jogar o Mundial. Então, assim, no mundo ideal eles iam disputar para ver quem seria o reserva. O Flaco tá tão mal hoje que ele tá conseguindo ser pior do que o Rony. Hoje ele fez uma partida ridícula. Mas a gente precisa contratar um grande centroavante. E tem várias opções que o Palmeiras pode pensar. Pode pensar desde um John Kennedy, se quer contratar um cara que o Abel vai ter que tentar botar a cabeça desse moleque no lugar. Um Arthur Cabral, que está no Benfica, que está na reserva, com um bom centroavante. Um Vitor Roque do Barcelona oferece 7 milhões de euros pelo empréstimo do Vitor Roque até o meio do ano que vem. Quem sabe? Jogador para ser emprestado, geralmente, eu duvido que algum time europeu vai pagar mais do que isso. Duvido que vai pagar até isso. Oferece que vale. Eu ofereci até 10, para ser sincero. Para esse fim de ano e para jogar o Mundial, eu oferecia 10. Eu falei 7 outro dia, mas eu ofereceria 10. 10 milhões de euros pelo empréstimo eu ofereceria. Porque o Palmeiras pode chegar em fases agudas devido a isso, e é um jogador diferente, e o Palmeiras precisa de um jogador diferente pro lugar do Endrick. Então o Endrick hoje nota 7,5, achei que estava bem na partida, dando boas arrancadas e tal, o jogador vai fazer muita falta. Flaco Lopes errou quase tudo que tentou hoje, nossa, nota 0, é um jogador que eu gosto, mas nas últimas partidas está muito mal, e infelizmente não dá para depender de Flaco e Rony nem pro fim do ano, e nem pro ano que vem pro Mundial.
Então, nota 0. Rony entrou até um pouco melhor que o Flaco, mas não espero nada do Rony. Nota 5, mas eu acho que tá dando uma nota alta para ele. Nota 5 até alta para ele. Lázaro começou bem, mas falta fome pro Lázaro. Falta fome. Ele é um jogador bom tecnicamente, dá bons passes, é lúcido, mas falta muita fome, falta ser agudo, falta ter mais falta ter o apetite que o Endrick e o Estevão têm. Claro que ele não tem nem a bola dos dois, mas também, além da bola, falta o apetite. Começou bem, foi perdendo gás e o segundo tempo dele foi ridículo, muito devagar. Nota 5, porque o primeiro tempo foi um pouco melhorzinho. O Rômulo. O Rômulo entrou bem. Eu acho que o Rômulo não vai ser titular do Palmeiras. Quando chegar o Felipe Anderson, para mim o trio vai ser Estevão na direita, Felipe Anderson na esquerda, ele jogou já na esquerda na Inglaterra, e o Luiz Guilherme no meio. Esse seria meu trio. E aí Lázaro, Veiga disputando posição no banco. Assim, esse seria meu trio com certeza. O Rômulo também disputando posição, tentando ganhar espaço. Mas hoje o Rômulo para mim é muito mais jogador que o Veiga. Participa muito mais do jogo. Eu achei que ele entrou bem, entrou dando bons passes, tal, entrou com dinâmica, entrou com empenho. Vou dar uma nota 7 para ele. O Veiga entrou no lugar do Endrick e a gente até esquece que o Veiga estava em campo. Nota 1. Tem a mínima condição de ser titular do Palmeiras hoje. Mas nem a mínima. Hoje para mim, ele seria uma opção no meio, atrás do Luiz Guilherme, se o Estevão fosse jogar ali, do John John. John John joga mais que ele hoje, o Romo joga mais que ele hoje. Ele seria a quinta opção hoje. Ele é um jogador com dinâmica 0. Nota 1 para ele hoje é nota alta demais. Abel Ferreira. Escalou jogadores melhores do meio para frente, mas mal distribuídos, e como sempre, independente da escalação, o Palmeiras é sempre mal treinado. É sempre um catado em campo, sempre uma dificuldade de trocar 3 passos. Hoje, de novo, os jogadores passados, até pela falta de entrosamento, né? Cada hora é um time e tal. Enfim, pela falta de entrosamento, por ter deixado o meio do campo aberto, tanto para marcar quanto para atacar, por não ter entendido que para jogar em 4-2-4, precisa mais gente ocupar o meio. Precisa, quando a bola está do lado esquerdo, o cara do lado direito precisa cair para dentro, fazer uma meia ali, precisa desse tipo de coisa. Um dos atacantes precisa voltar bastante para armar jogo, e o Palmeiras não fez nada disso. E no segundo tempo, destruiu o time do Palmeiras ofensivamente, a hora que ele colocou Mike de ponta, a famigerada obra de lateral. Rony, que nem entrou até melhor que o Flaco, mas ainda assim, e o Veiga também. Entrar o Veiga e não entrar o Luiz Guilherme, para mim, inconcebível. Hoje é inconcebível. Então, assim, destruiu, botou Veiga, Rony e Mike, destruiu o ataque do time. O time até marcou um pouquinho melhor, mas também não, nada também do outro mundo. Pra mim, olha, nota 2 pro Abel hoje. Nota 2. Nota 2 porque o time continuou sendo um catado, mal treinado, mesmo jogando com esse time meia boca. Leila Pereira, nota 0. É isso aí, galera. Tô falando meio baixo aqui pra não acordar quem tá dormindo. Obrigado aí vocês que assistiram. Inscrevam-se no canal, comentem o que vocês acharam. Tamo juntos, um abraço.